Nós damos boas-vindas a todos os irmãos. É o momento da adoração, do nosso culto em louvor ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como nos alegra o coração, irmãos, o estarmos na presença de Deus como igreja. É certo que não se trata de igreja perfeita, mas Deus, em sua infinita graça, em seu amor eterno, nos acolhe. Afinal, o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Abba, Pai, Pai nosso, que estás nos céus, com uma forma de tratamento na certeza de que Deus nos ama e nos acolhe e recebe a nossa adoração. Portanto, todos sejam bem-vindos para este momento de louvor e engrandecimento ao nome do nosso Deus, Senhor e Salvador. Convido a igreja a pôr-se em pé para um momento de oração particular, oração silenciosa, oração em louvor e adoração a Deus. Oremos. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam conosco na comunhão do Espírito Santo. Amém. Cantemos em adoração a Deus, seja louvado, o hino de número 201. Salmo 62, do 5º ao 8º versículo. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem
a minha salvação e a minha glória. Estão Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Nós vamos cantar o hino 302, Jesus, Senhor, me achego a ti. Assim como estamos, nós podemos certamente nos aproximarmos de Deus, porque nós fazemos isto pela mediação de Cristo, que é o nosso Redentor e também único mediador. Por isso o salmista diz: derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Este é o momento no culto, momento de contrição, quando de fato nós podemos, em Cristo Jesus, nos refugiarmos em Deus, derramar perante Ele o nosso coração, em confissão dos pecados, porque Deus quer perdoar o coração contrito e verdadeiro. Então, alguns instantes em oração silenciosa. Oremos.
Eterno Deus, ó Pai Celestial, que bom continuarmos na Tua presença, dirigindo este culto que devemos a Ti. Tu és o nosso Deus, o Deus Criador, Redentor, o Deus Consolador, o Deus que se revela a nós em graça e misericórdia, trazendo o perdão na mediação de Cristo, através de quem confessamos os nossos pecados. Certamente entristecemos o Teu Espírito Santo e muitas vezes nós desonramos a Tua palavra com as nossas desobediências. Mas nós pedimos, perdoe-nos, ó Senhor, e ajuda-nos para que, como igreja, como famílias do Teu povo, como filhos da redenção em Cristo Jesus, possamos viver vida agradável a Ti. Venha nos conduzir, nos fortalecer, ensinando-nos a Tua santa palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus, conforme o apóstolo João escreveu na sua terceira epístola, a terceira carta do apóstolo João, do 5º ao 8º versículo. É uma carta que não tem capítulo. Então, do verso 5º ao 8º, nós vamos fazer de forma alternada. Então, uma leitura responsiva. Lerei o 5º versículo, os irmãos, o seguinte, e assim até o 8º versículo. Amado, diz o apóstolo João, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho de teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Nós vamos cantar, ainda nos preparando para ouvir a palavra de Deus, enquanto o Salvador, o teu livro, lê, hino 128.
Vamos orar. Eterno Deus, Deus Criador, Deus poderoso, queremos neste momento estudar a Tua Palavra e temos a certeza de que o Senhor, por Teu Espírito Santo, estará falando aos nossos corações. Então, pedimos, abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, para que possamos compreender bem a Tua vontade na manhã deste dia. Estejas iluminando-nos com Tua graça, com a presença do Teu Espírito Santo, de tal maneira que sejamos edificados por Tua Palavra, edificados e fortalecidos espiritualmente, tendo sempre o propósito de viver uma vida para o Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esta carta, que é a terceira carta do apóstolo João. João escreveu o Evangelho, como temos, e difere um pouco dos outros evangelhos, trazendo algumas informações não contidas nos outros evangelhos, e escreve também 3 cartas. E estamos na terceira carta do apóstolo João, no texto que fizemos a leitura. Esta é uma carta pequena, 15 versículos apenas. Alguns chegam a afirmar que certamente esta carta foi escrita num simples pergaminho, uma única folha de pergaminho, não precisou mais. É mesmo uma carta pequena no seu tamanho, mas quanto é grande esta carta no seu conteúdo, quanto é rica esta carta em nos ensinar. Veja que o propósito de João escrevendo esta carta é o desenvolvimento mais intenso, o desenvolvimento sólido, seguro da igreja quanto ao seu testemunho, a sua forma de ser como igreja cristã. Ele fala a respeito de visitas que chegam na igreja e a acolhida a estas pessoas. Fala nesta carta tão pequena sobre a demonstração do amor cristão na acolhida de pessoas diferentes. É importante notar que na sua segunda carta, João fala sobre visitantes também, mas ali parece que ele está chamando a atenção da igreja, como que exortando cuidado, porque no meio de visitantes bem intencionados, tem aqueles que são chamados mestres de cunho filosófico, professores de filosofia, mas são professores mestres falsos no ensino cristão. E quais visitantes da igreja querem a palavra para proferirem ensinos contrários ao ensino apostólico? Então, na segunda carta, João fala sobre a acolhida de pessoas também no mesmo amor cristão, mas ele não deixa de ser incisivo
tocando o dedo neste cuidado que o cristão na igreja precisa ter, recebendo visitas de todos os lados, pessoas que viajavam por todos os lugares e queriam também participar da igreja. Nesta carta, ele então vai direto. É preciso acolher, quais cooperadores de Deus, acolher bem. Porque, irmãos, a acolhida cristã, e é o que nós podemos ver aqui inicialmente, a acolhida cristã é uma atividade da igreja desde o seu início. Acolher pessoas era a atividade da igreja, aquela igreja cristã, os do caminho, como eram assim chamados, era a marca daquela igreja também. Os apóstolos incentivaram a igreja a se desenvolver nos seus lugares como igrejas acolhedoras. O apóstolo Pedro, pensando nisto, ele até escreve aos cristãos dizendo: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações. Por hospitaleiros, ou o exercício da hospitalidade, Pedro está falando sobre a expressão do amor fraternal. Sim, Pedro, o apóstolo de Cristo Jesus, nas suas cartas também, ele quer que a igreja manifeste amor fraternal, e este amor fraternal deveria ser expresso também em acolher visitantes da igreja, acolher pessoas de todos os lugares. Se o amor, como diz o apóstolo João na sua primeira carta, como temos aqui, lança fora o medo, porque João, trabalhando o amor de Deus no cristão, porque Paulo diz no capítulo 5 da carta aos Romanos que Deus derrama por seu Espírito Santo do seu amor em nossos corações. E João, na primeira carta, trabalha o exercício deste amor como uma prática fraterna na vida do cristão, na sua primeira carta, e ele diz: não precisa ter medo, porque o amor, ele diz, lança fora o medo. Ora, irmãos, se o amor de Deus em nossos corações lança fora o medo, como olhamos para as pessoas? Parece que com aquele sentimento de que as pessoas se tornam como uma espécie de ameaça para nós. Somos cristãos e temos que nos desfazermos de muitos sentimentos errados que nutrimos em nossa vida. E este é um dos sentimentos errados, é quando nós olhamos para a pessoa que é diferente e achamos que esta pessoa se torna uma ameaça para o nosso conforto, para tudo que há em nós, que atribuímos ser bom demais para nós, e alguém quer intervir. Olhamos nos nossos relacionamentos e perdemos a capacidade de sermos cristãos simpáticos para acolher fraternalmente pessoas. Nos dias do apóstolo Pedro, a hospitalidade era uma necessidade maior, bem maior do que hoje, porque as hospedarias eram poucas
e as hospedarias eram lotadas de prostitutas, eram lotadas de assaltantes. Alguns historiadores chegam a dizer era lugar de pegar muitas pulgas. Então faltava, era uma forma também de dizer que faltava muita higiene. Então tornara-se uma prática entre os cristãos acolher em seus lares cristãos vindos de outras partes. No finalzinho da carta, no capítulo 16 da carta aos Romanos, Paulo está recomendando Febe às igrejas de Roma. Febe era de Cencreia, perto de Corinto. Provavelmente Paulo escreveu a sua carta aos Romanos estando em Corinto e sabendo que Febe trabalhava no comércio e viajava para Roma. Então ele achou por bem fazer dela portadora da carta endereçada à igreja de Roma. Então no final da carta ele está recomendando Febe para que receba a hospedagem dos cristãos em Roma, como ela precisava disso, porque era mercadora. Havia sempre uma carta de recomendação por parte dos líderes das igrejas para os cristãos hospedarem também os cristãos viajantes. O que o apóstolo Pedro está ensinando, ainda falando sobre a acolhida, sobre hospedar, é que essa prática não deveria ser feita com murmurações, mas com amor. Lembrando que o amor não é simplesmente, meus irmãos, um sentimento. Eu amo, eu não amo. Amor é muito mais do que sentimento. Pode ser um sentimento, mas antes de tudo é um mandamento. A palavra de Deus ordena o cristão a amar. Se for um sentimento, ele tem que desenvolver este sentimento, mas é mandamento na palavra de Deus. O amor. A questão é: por quê? Por que devemos ser zelosos em acolher bem as pessoas na igreja? Ora, irmãos, a igreja ela é formada de pessoas que foram acolhidas por Deus. Se estamos aqui como igreja, é porque primeiro a iniciativa foi de Deus em nos tomar para si e nos acolher. E Jesus então disse: eu edificarei a minha igreja. Não é o conselho, o pastor, o presbítero, o diácono, as lideranças em geral que edificam a igreja. O próprio Senhor Jesus disse, falando com os apóstolos: eu edificarei a minha igreja. Mas ele faz através de uma igreja acolhedora, e ele vai edificando a igreja quando a igreja é de fato acolhedora, obediente, no exercício do amor, o amor cristão, o amor fraterno. Como Deus nos acolhe, irmãos, como Ele nos recebe, qual o critério de Deus em acolher as pessoas. Ele olha, separando as pessoas que são as perfeitas, são acolhidas por mim, são as prósperas, são acolhidas por mim. Não, somente firmado na sua graça, na sua misericórdia. Somente por graça Ele nos acolhe. E o Novo Testamento nos ensina que devemos acolher
também, como Cristo Jesus nos acolheu. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ainda diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O curioso é que Cristo nunca deixou de ser Ele mesmo. Cristo nunca teve que abrir mão, abdicar-se da sua própria identidade. Cristo nunca deixou de lado os seus valores, nem mesmo a sua natureza divina em santidade. Não negociava o seu ensino com ninguém, mas acolhia pessoas e pessoas diferentes, porque Ele acolhia em seu amor, em sua graça. Isso nos faz pensar que a igreja deve acolher, mas acolher numa demonstração de amor. No 6º versículo do texto que nós fizemos a leitura, diz assim o apóstolo João: os quais, se referindo às pessoas que foram acolhidas, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Ele está escrevendo a um líder da igreja, Gaio. Ele chama este líder de amado na sua forma de tratamento, porque era uma pessoa amável, era uma pessoa que gostava de dar acolhida na igreja às outras pessoas. Sim, entre os muitos ensinamentos que nós temos no Novo Testamento, está sempre estampada, então, meus irmãos, a prática do amor cristão. Para o apóstolo João, é o amor que conduz a vida cristã e a torna legítima em todas as suas práticas. O amor é assim, ele conduz, ele vai como guia para a vida cristã em todas as suas práticas. Não dá para deixar o amor e agir fora do amor de Deus em quaisquer circunstâncias ou situações diferentes, como cristãos que nós somos. A igreja só tem esse caminho para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Qual o caminho? Firmar-se mais e mais na verdade e no amor, acolhendo pessoas. Nós devemos ter esta segurança, porque nós fomos, antes de tudo, acolhidos por Deus. A razão de João estar frisando aqui o amor cristão, principalmente este amor notado na vida de Gaio, é porque havia na igreja onde Gaio, aqui não diz qual igreja está sendo endereçada a carta, há muitas hipóteses, mas enfim, é uma igreja local, com algumas lideranças, e a razão dele estar destacando Gaio como aquele que acolhe, manifestando amor às pessoas, é porque naquela igreja cristã, outras pessoas no meio da liderança gostavam da primazia e achavam os visitantes uma ameaça também para a igreja e se tornavam indiferentes, frios para com as outras pessoas, como temos no 9º versículo. Escrevi, diz ele, alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. É o apóstolo João que está falando isto.
o apóstolo chamado entre os outros apóstolos de o apóstolo do amor, ele diz, e um dos líderes aí não quer nos dar acolhida nesta igreja. Uma igreja não deve acolher, meus irmãos, motivada pelas características das pessoas. Se essas pessoas visitantes são agradáveis ou não, devem acolher por causa do Senhor Jesus. Porque João diz no 7º versículo do texto em apreço, pois por causa, dizendo, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Isto nos leva a entender que um grupo de missionários chegaram naquela igreja a qual João escreve esta carta, e foram bem recebidos aqueles missionários itinerantes naquela igreja por Gaio. E Gaio deu testemunho do amor, e eles saíram falando sobre o amor naquela igreja, como foram assim quais missionários bem recebidos ali por Gaio. E João escreve esta carta dizendo, bem farás, elogiando a forma de acolher as pessoas naquela igreja, como que incentivando a prática do amor cristão, indicando assim o fortalecimento, o crescimento, a fé e todas as características de uma igreja redimida por Cristo Jesus, marcada por acolhida, e como as pessoas se tornavam cooperadoras, acolhendo, ele diz, isto por causa do nome. O nome aqui é o nome de Cristo Jesus. Visto que aquele grupo de missionários estava pregando a salvação em Cristo, ele diz, por causa de Cristo Jesus, isto é, por causa do nome. Nome que o próprio João e o apóstolo Pedro mencionaram na defesa diante do Sinédrio, quando curaram aquele paralítico na porta do templo, a porta chamada Formosa, e foram então levados perante o Sinédrio para serem julgados, porque continuavam dando assim avanço ao cristianismo. O Sinédrio achou que cessava com a morte de Cristo todo o movimento cristão. Mas os apóstolos estão dando prosseguimento e são levados diante do Sinédrio. E então Pedro fala com os membros do Sinédrio sobre o nome. Ele diz, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, irmãos, a igreja é pela palavra bendita, a igreja é pela palavra eterna, convocada a ser zelosa neste aspecto, entre os muitos exercícios e programas que ela tem, ser uma igreja acolhedora, não por causa das pessoas primeiramente, mas por causa do nome, por causa de Cristo. Este é o Senhor da igreja. E finalmente, acolher, então, nos faz cooperadores de Cristo Jesus. No 8º versículo nós lemos, portanto, temos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Devemos acolher em Cristo Jesus. É assim que nos apresentamos à sociedade, ao mundo, como cooperadores da verdade. É claro que cada cristão tem uma forma de cooperar,
na dinâmica, na vida da igreja. Há uma diversidade de atividades na igreja, não é somente acolher, mas toda cooperação tem um único alvo: a proclamação da verdade. É isto que o apóstolo João está falando. Nisto também inclui a acolhida. Quando acolhemos, nós estamos cooperando com a proclamação da verdade. Alguém diria: eu não sei contar a verdade de Cristo, ou seja, eu não sei evangelizar. Mas se você está cooperando no acolhimento de pessoas na igreja, ou quaisquer outras atividades, você está sempre cooperando com a verdade. Nós clamamos pela verdade, principalmente quando somos circunstancialmente injustiçados neste mundo. Oh, eu quero a verdade. Mas quando somos verdadeiros, a verdade reclamada por muitos pode ser para esses muitos um perigo tremendo. Mas nós precisamos pensar na verdade e cooperar com a verdade. Sempre assim, mesmo sendo machucados pela própria verdade, temos que cooperar sempre com a verdade. Nós temos nisto, irmãos, a clareza que um cristão, em razão das suas muitas atividades, é claro, ele não tem como sair como um missionário a pregar a palavra de Deus, mas pode sempre e deve ser um cooperador na proclamação da verdade. Isso deve fazer com suas orações, deve fazer com suas contribuições, deve fazer com seu apoio prático. Fazendo assim, é claro, torna-se um cooperador na proclamação da verdade de Deus. Então, meus irmãos, somente pela graça de Deus, que nós fomos acolhidos para sermos acolhedores também. E como acolhedores, sermos cooperadores da verdade, ou seja, da proclamação da verdade. O apóstolo Paulo também escreve: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Sim, a mesma graça, a graça de Deus que nos salvou, a graça de Deus pela qual Ele nos acolheu nele mesmo. É esta graça que nos torna cooperadores para a acolhida de outros em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter a celebração da Ceia do Senhor no próximo domingo. Durante a semana precisamos estar nos preparando mais para participarmos com toda graciosidade do sacramento da Santa Ceia. É assim que devemos estar planejando a nossa presença no culto no próximo domingo, com a celebração da Ceia do Senhor, a nossa comunhão. E eu quero fazer uma oração neste sentido, nos preparando já e iniciando esta preparação para participarmos da Ceia do Senhor. Vamos orar.
Deus eterno, ó Pai celestial, rendemos-te graças por tua bondade, rendemos-te graças por tua palavra, esta palavra bendita, esta palavra que é viva, palavra poderosa, palavra que enche os nossos corações da certeza de Cristo, palavra que nos edifica e fortalece. Somos agradecidos porque nós podemos, despertados por esta palavra, tomar sempre um propósito novo, melhor na nossa vida cristã. O propósito do exercício do amor fraterno, o amor cristão, quando lidamos com pessoas diferentes de nós. Assim, ó Pai, ajuda-nos para que, como igreja neste lugar, possamos ter não somente a porta do templo aberta para acolher pessoas diferentes, mas possamos ter a porta dos nossos corações abertas para acolher estas pessoas em Cristo Jesus, nutrindo verdadeira amizade, verdadeira comunhão, proclamando a verdade salvadora do Senhor. Assim queira nos abençoar, nos sustentar. Nós agora, ó Pai, suplicamos a tua bênção sobre a tua igreja, neste momento, durante a semana, para que haja, ó Pai, uma preparação melhor para a participação da ceia do Senhor, que as desavenças sejam desfeitas, que a comunhão que temos com o Senhor seja também uma comunhão a fortalecer a nossa comunhão uns com os outros, para que possamos ficar ao redor da tua mesa, recebendo as bênçãos incontáveis do sacramento da ceia. Assim, venha nos preparar, venha nos conduzir, estreitar mais a nossa comunhão com o Senhor por teu favor e misericórdia. Nós pedimos esta bênção e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 188, do Inário 188. Nós vamos dar oportunidade para os irmãos fazerem o recolhimento das ofertas. A oferta é também um ato de adoração, de gratidão a Deus.
pé para encerrarmos o culto cantando do Inário, hino 181, Grande Deus em paz. Receber a bênção e encerraremos o culto com a bênção. Irmãos, paz seja com todos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.